Olha, a economia moçambicana, cerca de 60% é grandes investimentos, 70% do capital investido é externo e o interno são essas boleias que se apanham. E grande parte do produto do país é para exportação e não é consumido internamente. Não existe qualquer prioridade para a produção destinada ao mercado interno, sobretudo na questão da agricultura e dentro da agricultura a produção alimentar, a agroindústria e outras indústrias relacionadas com os alimentos das pessoas básicas. É quase tudo importado, e não só para as cidades grandes como Maputo. A participação nacional nesse abastecimento da população é muito diminuta, e que vivemos cada vez mais numa situação de dependência, não só política, agora também de segurança alimentar, e também agora com a nova onda do ambiente. Portanto, nós não temos qualquer dinheiro para suportar os custos, para reforçar a nossa capacidade de resiliência aos grandes acontecimentos e eventos climáticos, e portanto o nosso país vive muito na base do que são doações, cooperação e investimento externo. Só o investimento externo, como já disse, é 70% do total do investimento. O resto são investimentos nacionais para apoiar o investimento externo, como por exemplo estradas. A Estrada Nacional número 6, a Estrada Nacional que liga número 6 a Tete, a ponte do Zambeze em Tete e muitas outras construções de infraestrutura, sobretudo. São para apoiar a operacionalidade de investimento externo. Depois aparecem alguns investimentos em hotelaria, mas grande parte da hotelaria é uma hotelaria que aparece assim caída quase despropositadamente, na medida em que grande parte dos hotéis estão completamente sem ninguém, não é? Portanto, ali cheira muito a pó esse tipo de investimento. A pó significa a droga, a lavagem de dinheiro, exportação ilegal de dinheiro, etc, 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 não é? Portanto, a nossa economia é uma economia que vive desta maneira, não é? Agora, isso, se o Chapo é capaz de alterar, eu acho que não é possível, no curto prazo, nos 2 possíveis mandatos dele. Porquê? O que seria o grande coisas. Primeiro é preciso saber se as multinacionais aceitam o que é que ele vai propor, não é? As multinacionais agora já estão a sair, inclusivamente, muitas multinacionais estão a sair, sobretudo do setor de Minas, porque foram atacados, não têm qualquer tipo de segurança. O próprio país, ele próprio, é um país de risco alto, não? É um país considerado um país quase no caminho do Estado falhado, já é Estado frágil. O Estado, neste momento, estas manifestações revelou a sua completa ausência de Estado. Não há Estado neste momento nas ruas, o Chapo, o programa do Chapo, eu acho que aquelas primeiras medidas, o próprio discurso de investidura, é um discurso que se nota perfeitamente não haver um plano estratégico global e único num certo caminho com determinadas prioridades. É um somatório de pequenas contribuições. Vê-se claramente que existem ali fortes influências de lobbies do país, lobbies internos, e por isso é um discurso bastante desmembrado e desconectado ele próprio internamente, não é? Quando vamos falar das medidas dos 100 dias, então vemos claramente que isso está refletido, essa completa desconexão e ausência de estratégia de médio e longo prazo para o país, não é? Quando você fala de que um dos programas, um dos objetivos ou das metas que vão fazer para os 100 dias
é distribuir 5.000 bolas, pá, o resto, pá, é tudo para nos rirmos, não é? Não há uma palavra sobre agricultura, por exemplo, que é a produção alimentar, uma palavra sobre o campesinato, os pequenos produtores, que são a base de toda a produção alimentar fundamental da cesta básica, que são 65% da população. Não há uma palavra para eles. O que nós temos visto em Chapo é um conjunto de reuniões chamadas reuniões palacianas, com os partidos políticos, não sei que sociedade civil é que vai lá, não sei qual é, com empresários, com não sei o quê. Portanto, eu chamo aquilo como as reuniões palacianas, não é? Para tentar demonstrar a tal abertura, para tentar demonstrar que está é um governo inclusivo, mas a inclusividade aparece como somente como um discurso não real, porque na realidade depois as sociedades civis que realmente têm peso e importância nesta economia, estou a falar de instituições da sociedade civil, a sociedade civil é um conceito muito mais amplo, não estão lá presentes. Então, se não estão presentes as mais representativas como instituições da sociedade civil, quem é que lá está? Então seria bom que ele dissesse quem é que a sociedade civil é esse e que gabinete de reestruturação é esse. Assim, quando você faz um discurso que vai acabar com o secretário de Estado, depois nomeia todos os secretários de Estado logo a seguir, revela claramente que ele não tem domínio sobre muitas coisas dentro da Frelimo, porque alguém lhe impôs que não, os secretários de Estado têm que existir. Assim, portanto... No discurso de campanha dizia claramente que... Olá, o que você está achando do vídeo? Se está gostando, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. E não se esqueça de deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdo para você. Sei que agora não há redução nenhuma, é juntar ministérios um com o outro, a separar uns, a separar outros, mas o importante na reestruturação do Estado não é reduzir o número de ministérios, mas é assim reduzir o peso da burocracia dentro da economia, o peso do funcionário, dos salários dentro da burocracia e aumentar a eficácia e a produtividade e a rapidez de resposta daquilo que são as funções do Estado. Assim? E isso não transparece nenhuma medida em relação à eficácia e à eficiência do Estado, não? Portanto, desculpe. Portanto, isso significa o quê? Que o Presidente Chapo, como os restantes anteriormente, exceto Samora, fazem um primeiro mandato não muito tribulante, não muito agitado, ganham o segundo mandato e no segundo mandato todos resolveram as suas vidas particulares. Todos ficaram ricos, todos se corromperam. Portanto, o Chato desejo que não seja assim, mas tenho dúvidas que não seja assim. Portanto, e ele, nos seus discursos, mesmo essas pequenas coisas que ele tem dito, claro que e reflete claramente que quem manda lá não é o Chato, não é? Chapo, desculpa, enganei-me, disse Chato. E naturalmente vamos ter de novo um presidente que é do partido também. Eu estou de acordo que o ser o mesmo pessoa é absolutamente corruptível, antidemocrático, é contra tudo. Mas, se houver dois presidentes, temos guerra institucional que não acaba. Agora, quais são os pesos de um lado e do outro? Porque a instabilidade, se calhar, é positiva entre partido e governo. Talvez viesse a ter algum efeito positivo, pensando positivamente, mas também pode desembocar num caos completo de inoperância institucional e de guerras institucionais, não é? Porque a Frelimo, desde o princípio, está habituada a mandar e não passa pela cabeça daqueles fundadores que a Frelimo não é o país, não é da Frelimo, o país é da Frelimo para eles. Eles são a Frelimo. Portanto, o país é deles. E como o país é deles, foram eles que conquistaram o país, eles julgam-se
que têm possibilidade ou que têm acesso a todo tipo de recursos que eles querem, todo tipo de decisões que eles pretendem. E porque isto é deles, não é nosso. E é deles e é da Frelimo. E dentro da Frelimo é deles, em particular. Nós temos que compreender isso como as razões e as causas, numa perspectiva histórica, de que a Frelimo não vai mudar. Pode mudar de discurso cosmético, pode mudar de algumas medidas de distração, mas a Frelimo, na sua essência, no seu ADN, não vai mudar nunca. A não ser que depois de todo este grupo de fundadores daqui a 15 ou 20 anos falecerem, penso que nos próximos 20 anos ninguém vai sobreviver. Não, porque já tem 60, 70 anos. Nos próximos 20 anos estas pessoas já não estão cá e eu também não estarei cá, portanto não me preocupa essa questão, não é? Significa o quê? Significa que os filhos não são sucessores e todo o aparelho e as pessoas que estão dentro desta máquina estão mentalizados e educados dentro deste critério de que você tem que ser escovista, você tem que ser bajulador, você tem que, para que você tenha acesso a certas posições, a certos mandatos, ao Parlamento, a ser ministro, a ter acesso a negócios, você tem que estar metido nesta máquina, senão você não tem. Ainda outro dia estava a falar com uma pessoa, ontem, estava-lhe a falar sobre um assunto e ele disse, esse assunto eu não quero falar, porque eu sei, é uma pessoa que foi bastante destacado dentro da máquina do Estado, porque eu conheço como é que funciona a Frelimo, portanto não quero falar disso. Ele sabe que se fala disso e é conhecido, eles têm risco de desaparecimento, não? Portanto, não são os raptos, são os desaparecidos internos, são os assassinatos internos. Começou no tempo do Samora. Começou no tempo de Samora com os campos de reeducação, com os assassinatos. Você ia para o campo de reeducação e muitos deles eram assassinados, né? Outros ficavam enterrados até o pescoço e alguém lhes ia dar lá comer para comer, né? São coisas que vêm desde Naxingué, não é de agora. Vem desde Naxingué, esse tipo de tratamento das pessoas como se fossem autênticos animais. É do tempo de Naxingué. Agora vais mudar ao fim de 60 anos. Não muda, pá.